Eu preciso desse teu terreno. Não insista, homem de Deus! Não insista! Que teimosia! Você aqui não pode construir nada! Trata-se daquela escrava que vive com o senhor. Bem, realmente nós vivemos juntos há algum tempo. Afinal, o que é que o senhor quer que eu faça? Exatamente. Doutor, precisamos encontrar o dono daquela escrava que vive comigo. Na videoaula de hoje, iremos falar sobre o naturalismo e seu principal autor, Aloysio de Azevedo. No final do século XIX, para entender o mundo de maneira filosófica mais geral possível e de acordo com as teorias cientificistas, autores como Aloysio de Azevedo queriam demonstrar os mecanismos deterministas do comportamento dos destinos humanos. Através dessa estética, completamente oposta à visão romântica, compõe-se o naturalismo. Considerada a melhor obra do naturalismo brasileiro, O Cortiço traça um painel da sociedade através dos personagens que habitam o espaço, com seus momentos, manias, comportamentos variados de acordo com as suas realidades sociais e comportamentais. Para os naturalistas, o homem não passa de um animal, cujo destino é determinado pelo meio social em que vive e pela hereditariedade. Nessa visão, rouba-lhe o livre-arbítrio, deixando à mercê das forças que estão além do seu controle. A literatura naturalista constrói sua ficção sobre os regimes das leis cientificistas. O homem é um caso, um objeto a ser cientificamente estudado. O romancista assume uma atitude de frieza diante das personagens, pois ele é um observador que deve registrar impessoalmente, com precisão e objetividade crítica, a realidade. Em função disso, a linguagem naturalista apresenta as seguintes características: clareza, equilíbrio e harmonia na composição, objetivismo científico, preocupação com minúcias, exatidão nas descrições, exatidão para localizar tempo e espaço, descrições e narrativas lentas e impessoalidade. Universalização, protagonista apresentado como herói problemático, cujos valores entram em crise perante o mundo degradado. Mulher não idealizada mostrada como defeitos e qualidades. Casamento com arranjo conveniente. Amor aos outros sentimentos subordinados aos interesses sociais. Crítica aos valores e às instituições decadentes da sociedade burguesa. Determinismo. Objetivismo científico. O efeito das tarefas, das doenças e dos vícios na formação de caráter. Os efeitos da formação familiar, da educação e do nível cultural. Temas de patologia social. Temas como miséria, adultério, criminalidade, desequilíbrio psíquico, problemas ligados ao sexo. Introspecção psicológica. Despreocupação com a moral. Ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sexual.
Observação e análise da realidade. Literatura engajada. Mais do que entregar os preceitos do naturalismo, a obra mostra práticas recorrentes no Brasil no século XIX. Na situação de capitalismo incipiente, o explorador vivia muito próximo ao explorado. Daí a estalagem de João Romão estar junto aos pobres moradores do cortiço. Ao lado, o burguês Miranda, de projeção social mais elevada que João Romão, vive em seu palacete com ares aristocráticos e teme o crescimento do cortiço. Por isso, pode-se dizer que o Cortiço não é somente um romance naturalista, mas uma alegoria do Brasil. A obra é narrada em terceira pessoa, com o narrador onisciente, ou seja, que tem conhecimento de tudo, como propunha o movimento naturalista. O narrador tem poder total na estrutura do romance. Entra no pensamento dos personagens, faz julgamentos e tenta comprovar, como se fosse um cientista, as influências no meio, da raça e no momento histórico. O foco da narração, a princípio, mantém uma aparência de imparcialidade, como se o narrador se apertasse, à semelhança de um deus, no mundo que ele criado. No entanto, isso é ilusório, porque o procedimento de representar a realidade de forma objetiva já configura uma posição ideologicamente tendenciosa. Em O Cortiço, o tempo é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa. A história se desenrola no Brasil do século XIX, sem precisão de datas. Há, no entanto, que ressaltar a relação do tempo com o desenvolvimento do cortiço e com o enriquecimento de João Romão. São dois espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, amontoado de casebres mal arranjados, onde os pobres vivem. Esse espaço representa a mistura de raças e a proximidade das classes baixas. Funciona como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão as pedreiras e a taverna do português João Romão. O segundo espaço, que fica ao lado do cortiço, é o sobrado aristocratizante do comerciante Miranda e de sua família. O sobrado representa a burguesia ascendente do século XIX. Esses espaços fictícios são enquadrados no cenário do bairro do Botafogo, explorado a exuberante natureza local como meio determinante. Dessa maneira, o sol abassalador do litoral americano funciona como elemento corruptor do homem local. O cortiço é considerado o melhor representante do movimento naturalista brasileiro. As principais características do naturalismo seriam a animação das personagens e, consequentemente, a ação baseada em instintos naturais, tais como instintos sexuais e os de sobrevivência. Assim, seria importante reconhecer como essas características estão presentes dentro da obra. Em O Cortiço, aparecem basicamente duas linhas de conduta, uma que trata das questões sociais e outras das questões individuais e os sentimentos. Nos casos das questões sociais, temos como maior representante o personagem João Romão, que torna-se um grande comerciante, passando por cima de tudo e todos. Assim, através de uma representação crua das relações sociais, que aqui são puramente movidas pelos interesses individuais. Tem-se uma crítica social. Já nas questões individuais e sentimentais, temos o personagem de Jerônimo, que casa com a Rita Baiana, mas não por amor. Ele se envolve com ela porque se sente atraído sexualmente por ela. Outro ponto que pode ser destacado é o fato de que o próprio cortiço acaba se tornando, de certa forma, uma personagem do livro, devido a uma personificação do espaço. Por exemplo, em certo momento, o narrador diz que os olhos dos cortiços se abrem, ao invés de dizer que as janelas dos cortiços se abrem. Essa característica tem bastante a ver com o fato de, para a corrente naturalista, o meio ser uma grande influência da ação dos personagens. Outro exemplo disso na obra O Cortiço é o próprio Sol. Em certo momento, a esposa de Jerônimo culpa o Sol por todas as desgraças que ocorrem em sua vida. Deve-se ressaltar as questões que giram em torno de episódios do romance e que cobrem, além do próprio enredo, o entendimento acerca das personagens e suas caracterizações, a influência do espaço na ação dessas personagens e também como as características do naturalismo aparecem na obra.